Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo? Tudo bem com vocês? Vocês acordaram agora? Ou a hora que você estiver vendo esse vídeo aí? Quero desejar de todo o meu coração que vocês possam alcançar tudo aquilo que vocês desejam no coração. Muito obrigado por você estar aí me assistindo, tá bom pessoal? Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. E nós estamos mesclando o livro apócrifo com a Bíblia, porque as histórias elas deveriam ser contada completa, mas elas são contadas uma parte no apócrifo, outra parte na Bíblia. Pessoal, eu fico muito feliz quando vocês, meus amigos, que estão se inscrevendo no canal, quando há mais um inscrito, é como a Bíblia diz que quando um pecador se converte dos seus pecados e se arrepende dos seus pecados, há regozijo no céu, os anjos festejam. Ontem eu estive olhando para o pôr do sol e eu sugiro que vocês façam isso sempre. Você sabia que quando o sol está se pondo, todos os anjos, eles louvam ao Criador Yahweh? Vocês sabiam disso? Todos eles cantam cânticos de louvor e adoram a Yahweh. Quando o sol está se pondo, mais ou menos umas 18 horas, 17h50, todos os anjos fazem esse louvor. Experimenta só fazer essa oração das 18 horas da tarde. Muitos falam 2 horas da manhã, né? Ah, não, porque 2 horas da manhã não. Os livros apócrifos falam que todos os dias, quando o sol está se pondo, é como se fosse uma homenagem dos anjos ao nosso Criador, pois ele tem criado um astro tão grande como o sol. Pessoal, vamos dar prosseguimento à história de Abraão e Melquisedeque, que essa história é muito forte, né? E Abraão, pessoal, como eu parei no vídeo lá de Sodoma e Gomorra, Abraão chegou numa planície. O título desse vídeo aí vai ser A Estátua de Sal. Nós vamos falar sobre a estátua de sal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Dentro dessa história, eu vou contar primeiro a história da separação de Abraão com Ló. Depois eu vou contar a história de Abraão fazendo oração por Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos. E vou contar uma história antes da história de Abraão, que é uma história sensacional, quando os anjos eles chegam lá em Sodoma e Gomorra e entram na casa de Ló. Eu vou contar essa história, mas deixa eu seguir o fio da meada aqui, para que a gente não se perca e você entenda o desfecho dessa história, né? Que é muito interessante e é muito empolgante. É uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada, pessoal. E eu sugiro que vocês vejam o livro de Gênesis, do capítulo 16 ao capítulo 18. Até acho que do 17, do 15 ao 18. Tem uma história fantástica lá esperando você. Eu vou só resumir a história aqui, mas você cria o hábito, pessoal, de ler, de levantar e ler pelo menos um capítulo da Bíblia, mas leia e entenda, né? Porque tem pessoas que lêem a Bíblia como se lesse um livro comum, que também não é bom, né? A gente tem que entender o espírito da história, para a gente poder trazer esses exemplos para a nossa vida de hoje. Pessoal, então Ló e Abraão, eles se separaram. Eu contei para vocês que eles pararam numa planície, e de um lado do Jordão tinha muitas árvores, um lugar bonito, tinha a cidade de Sodoma e Gomorra, e do outro lado tinha a cidade de Canaã. Canaã estava no vale dos ossos secos, tinha só poeira. Aí Abraão, porque os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam brigando, porque Abraão era um homem muito rico, tinha muitas posses, muitos bichos, muitos animais, muito rico mesmo, pessoal, riquíssimo. E Ló foi levado a... Deixa eu ver aqui, pessoal,
rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar esses sons que ficam toda... Ah, consegui. Esse som toda hora na gravação ele fica tocando aí, né, pessoal? Atrapalhando o desfecho da história. Pessoal, então o que aconteceu? Ló escolheu, obviamente, malandramente, escolheu o local mais verde, né? O mais bonitinho. Só que Ló foi justamente para essa cidade chamada Sodoma e Gomorra. E Abraão continuou na terra dele de Canaã, com a vida dele normal. E Abraão sempre, ele orava ao Criador, orava a Melquisedeque, pedia bênção, tanto para ele como para o sobrinho dele, Ló. Antes dessa história de Ló acontecer, Abraão foi feita uma promessa para Abraão. O poderoso celestial Pai falou que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas Abraão já estava com quase 100 anos, estava com 99 anos. E ele falou assim: meu Senhor, eu tenho quase 100 anos, como é que eu vou ter filho com quase 100 anos? O pai falou para ele: Abraão, prepara porque você vai ter um filho. E ele acabou a oração, adivinha o que ele fez? Ele acreditou na palavra do Senhor? Não acreditou. Aí, Sara, minto pessoal, ele acreditou na palavra. Ele contou para Sara sobre a promessa. Aí a Sara virou para ele e falou assim: Abraão, nós já somos velhos, Abraão. É a Sara que falou para ele: nós já somos velhos, não vamos poder ter filho. Como é que a gente vai ter filho? Você já tem 100 anos, já estou em idade avançada. E Abraão falou: não, mas o pai falou que a gente ia ter um filho. O que a Sara fez? Ao invés dela esperar confiantemente que do ventre dela iria sair o filho Isaac, né, futuramente, ela foi lá e pegou uma egípcia. E essa história dessa escrava egípcia, ela confunde muito a cabeça das pessoas. Porque o que acontece? O que era o Egito na época de Abraão? Era todos os países que eu já falei para você. Basicamente, o Egito era quase metade do mundo, pessoal. Porque no Egito estava a África, estava Brasil, estava Estados Unidos, estava México, estava Irã, Iraque, estava Colômbia, Peru, Bolívia, tudo isso aí estava dentro da África. Tudo isso aí era o antigo Egito. E se você procurar para pesquisar o que é Egito, você vai ver lá. No nome Venezuela, procura a etimologia do nome Venezuela, ou é um desses países aqui da América do Sul, que está o nome Egito. Então essa escrava egípcia nada mais era do que o mesmo descendente de Abraão. Só que se faz uma confusão aí danada. Só que dessa descendência de Abraão, o que aconteceu? A Sara deu uma egípcia para Abraão deitar. Abraão o que fez? Abraão pegou a egípcia e teve um filho com a egípcia e abençoou a egípcia. E o primeiro filho de Abraão não foi Isaac, foi Ismael. Se transformou na grande nação do mundo árabe, em particular os sauditas. A Arábia Saudita hoje é o único país que não se contaminou com ninguém do Ocidente, do Oriente. É um país fechado, onde há uma monarquia lá. Eles, os sauditas, são todos descendentes de Ismael. Se você quer conhecer a história de Isaac a fundo, sugiro que você conheça a história da Arábia Saudita. Eles permaneceram fiel a tudo aquilo que o pai dele, Ismael, mostrou para eles. E a bênção da prosperidade ficou com eles. Por quê? Porque eles não se contaminaram. Eles receberam de Yahweh, o Todo-Poderoso, a bênção da vida deles. Não existe sauditas, são todos ricos, pessoal. São todos donos do petróleo. Ninguém é mais rico do que eles. Não tem Estados Unidos, não tem Inglaterra, não tem França. Eles até querem roubar e serem ricos, mas não conseguem. Eles têm muito dinheiro lá, muito. Você pode ver aí, pode ver que eles hoje eles desfilam. Hoje são donos de quase tudo no mundo, pessoal. Só que a nossa mídia aqui, a nossa mídia é totalmente dos ingleses, dos franceses. A nossa mídia tem dono. E a nossa mídia que tem dono é a mídia descendência do povo aqui do lado de cá.
Mas não vamos entrar nessa história não, que eu quero contar no desfecho final a história da mulher de Ló. Né? Por que eu estou chegando até aí? Eu estou correndo um pouco com a história, porque o livro apócrifo dá muitos outros detalhes, e eu vou ler outros detalhes no livro apócrifo. E aí, o que aconteceu? Isaac nasceu, mas Isaac já não era o primeiro filho foi Ismael. Isaac nasceu, e Isaac, nós vamos contar no próximo vídeo o sacrifício de Isaac, o único ser humano que desceu de um altar vivo. Eu vou contar essa história para vocês no próximo vídeo. Aqui então eu vou seguindo com a história. Então Ló e Abraão se separaram. Ló foi para essa cidade de Sodoma e Gomorra e Abraão ficou do lado de cá. E um belo dia, Abraão começou a orar pelo sobrinho dele, né? Aí pediu, quando você faz aquela oração, pedindo para Deus enviar um anjo, né? Você não pede para Deus enviar um anjo lá na casa de fulano, lá no hospital. E Abraão orou e 2 anjos se apresentaram na casa de Ló. Quando chegou na casa de Ló, Ló já estava no pó da rabiola. Aquela cidade de Sodoma e Gomorra era mais ou menos o que acontece hoje aqui no Brasil, ou no mundo, né? Esse negócio aí de liberalidade, tudo isso aí, homem com homem, mulher com mulher, essas coisas todas que nós vemos hoje aqui, né? Toda a orgia, tudo que está relacionado à promiscuidade, essas coisas todas que não agradam ao Criador, acontecia naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? O Criador não se agradou daquela cidade e iria destruí-la. Ele não fez o ser humano para isso. E Ló morava naquela cidade. Então Deus, através da oração de Abraão, mandou 2 anjos lá na cidade, lá visitar Ló. E a oração do Abraão foi engraçada, que ele começou a orar pedindo ao Senhor, porque Deus tinha anunciado que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou assim: mas Senhor, se tiver 10 justos lá, olha, por amor dos 10, eu não matarei ninguém lá não. Aí Abraão já ficou mais aliviado, porque Abraão gostava de Ló. Aí diminuiu para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quando chegou 1, ele parou. Aí o que aconteceu? Deus enviou Yahweh, enviou 2 anjos lá na cidade e encontrou Ló. Aquele povo era tão safado que eles queriam transar com os anjos, pessoal. Você acredita nisso? Eles queriam ter relações com os anjos. E eles ficaram batendo na porta de Ló para saber quem... E detalhes, eles eram fofoqueiros, né? Que eles ficavam na porta de Ló batendo. Tá tudo na Bíblia, tá isso aí, tá, pessoal? E Ló falou: mas não, fica aqui. Aí Ló foi lá fora e falou: ó, pessoal, esses são os meus convidados, são homens que estão na minha casa, vocês não vão entrar. Eles ficaram apavorados, pessoal, porque os anjos eram muito bonitos, muito lindos, belíssimos, né? E os anjos ficaram com Ló na casa dele. Inclusive Ló deu até comida para os anjos. E Ló era um homem muito temeroso, né, pessoal? Temia Deus mesmo, temia Yahweh. Aconteceu que o anjo cegou toda aquela multidão de pessoas que estavam do lado. Ele selou a porta. Eles ficaram igual maluco procurando a porta da casa de Ló. E cegou aquele pessoal todinho. Olha que coisa interessante, né? Ele cegou de criança. E pior que não tinha só adulto, não. Tinha criança também, porque havia promiscuidade com criança lá. Se é que você me entende. Havia abusos sexuais infantis lá nessa cidade. Pessoal, o negócio lá era brabíssimo. Havia muito, como é que a gente dá o nome quando há um incesto, né? Pai com filho. E, pessoal, o negócio lá era muito sério mesmo. E aí o Criador ia destruir, levou lá na casa de Ló e falou: ó, Ló, prepara sua casa, porque nós vamos destruir o Criador, o Salvador. Ele vai ele vai destruir essa cidade. E as pessoas riam e brincavam, né? E falavam: vai Ló crente, vai crentão, tal. E ele com as 2 filhas, sempre uma pessoa reservada. Que eles queriam se prostituir com todo mundo. Eles queriam, por exemplo, que nem você, se você não sai para zoar, para comer um churrasco, às vezes as pessoas ficam assim: pô, esse cara é tudo esquisito e tal. Não era. Ló se mantinha fiel ao Criador. E eu vou ler a história para vocês. Quando o anjo anunciou que fechou, que saiu, o anjo mandou a Ló sair da cidade e não olhar para trás. Eu vou ler a história belíssima, a história está no livro de Gênesis. Ó, pessoal, não baixei tudo não, vou ter que ir mais ou menos aqui perto,
porque para a gente ter mais ou menos uma noção aqui. Aqui, ó, está no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 23, aqui, ó. A passagem aqui, vamos ver se a lente não está muito ajudando muito não, hein? A lente não está ajudando muito não. Beleza? Aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Sodoma e Gomorra são destruídas. O sol se levantava sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. E o Senhor fez chover. Então ele já tinha saído da cidade. E olha que foi distante que Ló foi, hein? Ló caminhou muito. Já tinha ido já um tempão, mandou o Criador falar assim, olha, vai, não olha para trás de jeito nenhum. Não olha para trás. Caminha e não olha para trás. E o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. E ele destruiu aquela cidade toda, a planície, todos os moradores da cidade, tudo que brotava na terra. Pessoal, foi dizimado. A mulher de Ló olhou para trás dele e se tornou em um pilar de sal. E Abraão se levantou de manhã e foi ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou na direção de Sodoma e Gomorra, e toda a terra e planeta viu que subia da terra fumaça como de um forno. E quando Deus estava destruindo as cidades das planícies, lembrou Abraão, e ele fez sair Ló do meio da destruição, quando destruía aquelas cidades como Ló tinha morado. Caramba, pessoal, que situação, hein? Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, ela tinha que andar, isso aí a gente vê muitos pregadores falando, né, comentando, falando sobre quem olha para trás, né? A gente não deve olhar para trás mais, pessoal. Você que é seguidor de Yahushua, você não deve olhar mais para trás. Você não deve olhar para aquele tempo que você estava nos templos religiosos. Olhar para aquele tempo que você estava na religião. Esquece a religião. E você que é novo, que está vendo no canal, você tem que se libertar dessas religiões que existem. Não olhar para trás. Seguir a Yahu e a Yahushua. A Yahu na figura de Melquisedeque. E a Yahushua como seu salvador, como a salvação que veio para a sua vida. Só assim a gente vai se livrar também da segunda destruição, né? Porque o Apocalipse, nós estamos já no andamento do Apocalipse. E, pessoal, você já tem que ir exercitando a fé agora, enquanto há tempo. Você tem que exercitar a fé enquanto há tempo, porque no dia que começar a acontecer os eventos, né? E os eventos só irão acontecer após o terremoto, o grande terremoto, aí o tecido da realidade vai acabar. Vai sair o tecido da realidade. Essa realidade que você vê de céu azul, esse tecido ele vai sair. Você vai ver as coisas espirituais como ela é. A coisa vai ser terrível, vai ser assustador. Nós veremos demônios, verão os dragões. A coisa vai ser, porque você vai ver os anjos caídos. Você terão visão daquilo que realmente é a vida espiritual, pessoal. Então, quando eu falei no vídeo passado sobre a luta da morte para tragar a pessoa para o abismo quando a pessoa morre, muitas pessoas ficaram assim, pô, Denilson, caramba, e agora eu estou falando outra realidade para você. A destruição é iminente. A destruição para reconstruir a terra é iminente, que é o grande Armagedon, onde eternamente nós viveremos com o nosso Criador. Porém, existem ainda etapas antes de chegar lá. Existem umas etapas que nós estamos passando. E nós estamos vivendo a reta final, tá, pessoal? Ainda tem aí as bestas se levantando, ainda tem aí o sinal da besta, que é o chip, né, na testa, ou uma marca da besta na testa. Ainda tem o anticristo, né? Ainda tem as bestas 1, 2 e 3. Aí tem um grande terremoto, que o grande terremoto é o pontapé inicial. E quando você olha para trás, pessoal, você para. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela parou, virou estátua de sal. Tá legal, pessoal? No próximo bloco, ou no próximo vídeo, vamos falar do nascimento de Isaac.
Você conhece Isaac? Sabe qual é essa história de Isaac? É bonita a história de Isaac. Esse é o canal DRN. Meu nome é Denilson. Sinta-se abraçado. Que todos tenham um bom dia. Pessoal, não esqueça de participar aí da nossa campanha. Quem puder e estiver junto conosco aí, nós temos um teclado, temos precisamos, se você tem essa mesa aí, pode doar pra gente, uma mesa de estúdio. Tem que ser pequenininha, tá, pessoal? Porque eu estudo aqui no meu quarto. Um jogo desse de luz, que é para colocar uma luz mais forte, né? A gente melhorar a nossa edição. Enfim, melhorias para o canal, para que a gente possa entregar uma melhor qualidade. Já vai boa qualidade, eu não tenho nada que falar não. Para mim, eu podendo falar aqui, vocês podendo ouvir aí e consultar as escrituras e o livro apócrifo, eu já estou muito feliz, pessoal. Um forte abraço para todos vocês e um ótimo dia.